Senhor, povo de Deus, é com muita alegria que nós mais uma vez estamos trazendo um comentário de uma lição bíblica, como a gente já fazia alguns dias que não tínhamos tido a oportunidade de postar um comentário sobre as lições. A gente vai trazer desta feita um comentário sobre a lição de número 10. Eu quero te convidar a acompanhar comigo todo o comentário, e não quero aqui fazer um vídeo muito grande para que não se torne cansativo, mas essa ferramenta ela tem o objetivo de você que é professor pesquisar, se inteirar, você que é aluno, que gosta de ir bem inteirado para a sua escola bíblica, já consultar aqui, fazer aqui uma ferramenta de pesquisa para que você vá bem abalizado, porque nós sabemos que hoje as nossas escolas bíblicas elas têm sofrido algumas perdas, e nós precisamos estar todos unidos, unânimes nesse propósito de motivar as pessoas, os alunos, professores a voltar a ter essa prática de ser um aluno assíduo na escola bíblica e com certeza aprender algumas verdades e os muitos princípios contidos na palavra de Deus. Quando eu falo algumas verdades, é porque nem tudo que a gente ouve, que a gente vê, a gente consegue aprender 100%, né? Mas, com certeza, o que você vê aqui nesta ferramenta de pesquisa, através desse vídeo, com certeza é algo que vai fazer com que você tenha um crescimento espiritual, um elevo espiritual e uma edificação. Então, eu quero te convidar a meditarmos na lição de número 10 da nossa revista, que é a nossa revista aqui da PEC. Vou deixar aqui uma imagem aqui do lado para você estar se achando, se encontrando qual é a revista. Então, a nossa lição é a lição de número 10, que tem por tema Amor, Caminho Excelente. E antes de entrar neste assunto, tecer um comentário sobre essa lição, eu quero só lembrar os irmãos acerca de que a nossa revista desse trimestre ela é baseada na primeira carta aos Coríntios. Então, cada lição ela vem explorando um capítulo. Então, de uma forma expositiva. Nós já estamos no capítulo 13, né, o que vai falar sobre amor, caminho excelente. Essa é uma lição que, na verdade, ela vem complementar a lição passada, que falava sobre os dons espirituais, a administração dos dons. E a gente vai perceber que essa lição 13, que essa lição do capítulo 13, e contraste com 12, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele traz para nós algumas verdades que a igreja de Corinto, a qual a carta foi endereçada, ignorava, que era acerca dos dons serem administrados no princípio do amor. E é isso que a gente vai estar agora, trazendo aos irmãos. Vamos aos objetivos específicos antes de passarmos para o textual. O primeiro objetivo é assimilar a importância do amor. O segundo objetivo, discernir o que é e o que não é o amor. E já o terceiro, que se encontra no terceiro ponto, é incentivar a prática do amor cristão. Então, querido professor, você não pode deixar de apresentar esses objetivos específicos na sua classe, né? Não perca essa oportunidade. O nosso textuário se encontra em 1 Coríntios 13, é um dos versículos mais conhecidos desse capítulo, e creio que de uma forma bem direta é também um dos versículos mais conhecidos da primeira carta aos Coríntios, que diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A verdade prática, acompanhe comigo. Sem amor, o exercício de qualquer dom do Espírito se torna inútil. Então,
Então, a essência, o âmago da nossa lição diz que os dons espirituais ou os dons do Espírito, sem amor é inútil. É inútil alguém ser portador desse dom e não exercitá-lo ou administrá-lo com o amor. Se assim não o fizer, está fazendo ou agindo de uma forma inútil, não vai ter nenhum valor. E é isso que a gente aprende aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, eu quero também apresentar aqui o esboço. Eu vou até aproveitar, deixar aqui no vídeo aqui, esse esboço de toda a lição, que tem 3 pontos. O primeiro, sem amor, nada vale. Tem 3 tópicos, língua, profecias e sacrifícios. O segundo, o amor resolve tudo. Aí o primeiro tópico do segundo ponto diz o que é o amor. O segundo, o que não é o amor. E o terceiro, a aplicação e prática do amor. E já o terceiro, o amor permanece. O primeiro tópico do terceiro ponto diz, dons passam, amor não. Segundo diz, de menino a homem. E o terceiro, o amor jamais acaba. E por fim, aqui no comentário, aqui no esboço, a gente vai chegar à aplicação pessoal. Então, volte a sua atenção aqui para a introdução. Na introdução aqui eu destaquei apenas o primeiro parágrafo, e eu quero ler, e que se você puder me acompanhar com a sua revista, se não, só ouça. Diz assim, ao inserir de modo surpreendente, como que abrindo um parêntese entre os capítulos 12 e 14, que instrui sobre os dons espirituais, o capítulo 13, sobre a excelência do amor. Paulo está ensinando que o propósito de Deus para os dons espirituais é que sejam exercidos com amor. Então, meus queridos, aqui aproveitando esse ensejo da introdução, eu quero dizer para os superintendentes, professores, diretores das nossas escolas, que o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele faz aqui um papel de mola, né? É como se fosse uma mola mestre entre o capítulo 13, entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, você observa que Paulo ele está preparando a igreja para fazer o trabalho, né? No capítulo 14 em diante, até o capítulo 15, você vai ver que o foco da escrita de Paulo vai ser o trabalho cristão. O capítulo 12 foi sobre os dons. O capítulo 13, ele tem 13 versículos. O capítulo 13 tem 13 versículos só falando sobre o que é o amor e o que não é amor. Então, a pessoa que não tem o costume de estudar um assunto temático, como, por exemplo, o amor, quando ele se acha no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele já sai sabendo o que é amor, o que não é o amor, né? Mas o importante é destacar que o amor que Paulo apresenta aqui não é o amor eros, não é o amor, vamos dizer, o amor entre as pessoas, ou melhor, o amor não cristão, é o amor cristão. Esse é o amor ágape, que é o mesmo amor que Deus nos ama, né? Então, esse é o amor que o cristão deve exercitar, porque, na verdade, o amor que nós exercitamos hoje no nosso dia a dia cristão, ele é só um símbolo do que vai ser na eternidade. Na eternidade, nós vamos conhecer o amor na sua essência, sobre modo excelente, né? Espiritual. Aqui a gente é como se fosse um ensaio para praticar, mas na verdade a gente vai ter uma noção na sua totalidade, na sua imparcialidade, só na eternidade. Porque a nossa mente, ela não consegue absorver todo o sentido do amor cristão, do amor que a Bíblia nos ensina, nos dirige, nos direciona para praticarmos. O primeiro ponto, quando fala sem amor nada vale, é com base nos 2 primeiros versículos
e até o terceiro, que Paulo vai apresentar os sacrifícios, né? O primeiro e o segundo ele vai falar sobre as línguas, e o segundo profecias, e o terceiro sacrifícios. Paulo iniciando lá o capítulo dizendo, olha, parafraseando aqui, irmãos, olha, se eu desse os meus bens, sacrificasse os meus bens e vendesse e distribuísse entre os pobres, se não tivesse amor, nada disso valeria a pena. Se eu falasse todos os idiomas do mundo inteiro, de uma forma universal, e ainda melhor falasse os idiomas de anjos, se não tivesse amor, aí ele diz que era comparado apenas como um metal que soa, como um sino que tine, ou seja, em outras palavras, não tinha nenhum resultado positivo se o amor não fosse exercitado, se não fosse praticado, se não fosse aí efetuado. Então, um cristão, todo cristão que foi regenerado, que recebeu a nova natureza espiritual, ele tem que entender que o amor cristão é o que vai ser o vetor da sua vida, é o que vai mandar, é o que vai ordenar. Todas as obras, todas as práticas, todas as falas de um cristão, ela tem que passar pela peneira do amor, ela tem que ser abalizada nesse princípio do capítulo 13 e do versículo 1 até o 13, que é apenas falando sobre o amor. Vamos passar para o ponto 2 da nossa lição, que fala o amor resolve tudo. E o comentarista, no primeiro tópico, ele vai apresentar o que o amor é. É aqui aonde a gente aprende, não todas, mas as principais características do amor. Aqui a primeira que ele apresenta, ele chama o amor de paciente. Ele diz que o amor é paciente, o amor ele sabe esperar. O segundo, ele diz que o amor é bondoso. Se você observar todas as características aqui encontradas no texto, tudo isso leva a atribuições divinas. Tudo isso leva a atribuições das quais pertence a Deus. A paciência, bondoso, e aqui a terceira diz que o amor tudo crê. O amor tudo crê. É uma verdade da qual nós apenas temos que praticar, que exercitar na nossa vida. Nós temos que crer, porque quando se ama, quando uma pessoa não desiste. Quando ele não desiste, ele crê. E o que leva ele a crer? O amor que ele tem para buscar aquele objetivo. Quer um exemplo bíblico? Lembra lá no capítulo 8 de Lucas, quando Jairo ele sai ao encontro de Jesus para que Jesus fosse à sua casa e restaurasse a saúde da sua filha. E o texto vai dizer que, passado ali algum tempo, chega alguém da casa de Jairo e diz, olha Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha não está mais doente, ela está morta. A esperança acabou. E ali é onde Jesus disse assim, não temas, creia, somente ela será salva. E ali Jairo, ele recebe uma injeção de fé, ele passa a crer que aquele quadro vai ser mudado, porque ele amava a sua filha. O amor paterno levou ele a crer. Então, o amor, uma das atribuições do amor é que ele tudo crê, né? Ele não desacredita. Uma outra característica é o amor tudo espera. O amor, quando na primeira característica de paciente, parece ser a mesma coisa, mas na verdade não é. Quando diz que o amor, ele tudo espera, é porque alguém que vive na prática do amor cristão, ele espera sempre uma mudança, ele espera sempre algo transformador. Porque quando se ama, a pessoa é como se fosse um cristão que, quem sabe, tivesse seu filho ou filha desviado. Ele ama tanto o seu filho, ama tanto o seu futuro na eternidade com Deus, que ele quer levar o seu filho, mas às vezes faz sacrifícios e não consegue atingir isso, mas quando morre, mesmo morrendo, dorme nessa esperança de o filho dele se converter. E às vezes morreu,
mas morreu com esse amor. E às vezes o filho se converte, ele não está mais vivo, vendo, mas o filho vai entender que a esperança do pai, da mãe era essa, de vê-lo crente. Então vai se concretizar, porque o amor, ele tudo espera. É como diz aqui nesse capítulo, que todas as coisas passam. As principais, as profecias, a esperança, a fé, mas o amor, ele permanece, né? Nada pode apagar o amor. Uma outra atribuição aqui do amor diz assim: o amor tudo suporta. Você já observou que quando se trata de amor, quando fala de que o amor ele tudo suporta, não tem um exemplo mais belo, mais maravilhoso, mais esplêndido do que o de Jesus. Ele suportou todas as injúrias que se levantaram contra ele por amor à humanidade. Só por amor, para trazer a humanidade de volta para Deus. Então esse amor é o maior exemplo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Agora o comentarista ele vai falar o que não é o amor, e ele também vai apresentar aqui algumas atribuições. A primeira, o amor não arde em ciúmes. Então, aonde o ciúmes reina, não é amor. Pode ser qualquer coisa, mas não é o amor. Uma outra característica, o amor não ufana. Essa é uma palavra das quais algumas pessoas dizem que ama e tem essa atitude, da qual aqui o apóstolo Paulo esclarece, de que e essa característica não é de alguém que ama. Então nós temos que observar. A letra C diz: o amor não se emberbece. O amor ele tem o seu autocontrole, o amor ele tem o seu equilíbrio, ele não entra para essa dosagem. A letra D diz: o amor não se conduz inconveniente. Irmãos, interessante que o amor, até a forma de se conduzir, é um exemplo, é uma lição para quem quer aprender acerca desse princípio. Vamos passar para o terceiro ponto, que diz assim: o amor permanece. O primeiro tópico diz: dons passam, amor não. Então é interessante nós darmos uma refrisada aqui acerca da lição passada, quando se fala de dons e o amor, é porque tem pessoas que querem exercitar o dom do Espírito que recebeu, que é portador, sem o amor. E é aonde não dá certo, é aonde gera aquele desequilíbrio, é aonde nasce aqueles escândalos, e aí é aonde não cabe. Então nós precisamos ter a consciência de que o dom ele só é perfeito se tiver o amor. Se o amor for o carro-chefe, for e estiver na linha de frente. Se não estiver amor, é inútil. Você pode exercitar esse dom com outras intenções, mas não é válido, né? Não é conforme a Bíblia ensina. Uma outra característica aqui, o tópico 2, diz assim: de menino a homem. Eu quero até ler o que o comentarista comentou aqui, porque eu achei muito interessante. Diz assim: chega um momento em que Paulo diz que abandonou as coisas de menino, como egoísmo, exclusivismo e etc., pois ele quis buscar coisas maiores. O amor caracteriza a vida de um discípulo de Cristo, que é adulto espiritual. De que forma? Amando os outros com o amor que Deus já derramou em seu coração. Muito interessante essa colocação que o comentarista aqui destaca da fala de Paulo, aonde o apóstolo diz que quando era menino, andava como um menino, falava como um menino, mas quando cresceu, deixou de ser menino e deixou as práticas de menino. Então hoje o que a gente vê na nossa geração é que existe pessoas cristãs que são e que agem com muita meninice. É egoísmo, é um orgulho, é algo que não condiz com o caráter cristão. Porque o caráter cristão, a marca do cristão é o amor. Então, aonde tem essas características que
leva a meninice, intrigas, contenda, essas coisas todas, não é amor. Então isso já difere do que o apóstolo Paulo estava passando para os seus filhos na fé, que eram para eles serem pessoas maduras, terem maturidade cristã, ser homens e mulheres espirituais e esquecer, abandonar as práticas do menino, que era o exclusivismo, o orgulho, aquele ego do ter e não valorizar o ser. Então todas essas coisas Paulo ele abominava. Para concluir aqui o terceiro ponto, eu quero só ler aqui o terceiro tópico, que diz assim: o amor jamais acaba. O apóstolo Paulo conclui aqui o capítulo 13, versículo 13, falando acerca do tamanho imensurável do amor, ou do tempo que o amor permanece, Quando ele diz: o amor jamais acaba. O amor ele é uma fonte inesgotável. O amor cristão, ele tem que ser entendido sob essa ótica, tem que ser visto sob esse ângulo de que é algo inesgotável. Quanto mais tira, mais você escava, mais tem, mais jorra. Porque o amor, na verdade, ele é Deus. E quando você mais busca Deus, mais Deus está presente, mais Deus se manifesta. Então, se nós temos que fazer alguma coisa nesse tempo, é buscar a Deus, é crer nessa verdade. Para concluir, acompanhe comigo a aplicação pessoal, que diz assim: o propósito de Deus para os dons espirituais é que eles sejam exercidos com amor. Não há outro propósito a não ser a execução dos dons baseada ou aplicada nos princípios do amor. Não tem como eu exercer o dom de cura se eu não amar, se meu objetivo não ser por amor. Porque o que nós vemos hoje na atualidade é pessoas sendo treinadas, passando por etapas de treinamentos para praticar dons, querendo ganhar ou fazer nome, ou ter segundas intenções, receber alguma coisa em troca. E quando nós olhamos para essa verdade do capítulo 13, versículo 13, nós entendemos que os dons, eles têm que passar pela peneira do amor. Nós não podemos ignorar essa verdade. Fique na paz e que Deus o abençoe em nome de Jesus.